Jai Arade, Tulasi Devi. Jai Radhe, Jai Jai. Estamos aqui para recapitular o nosso estudo do Navaratri, que está se aproximando. Vamos observar o Navaratri agora, no próximo dia 9 de abril de 2024, Chaitra Navaratri. É o primeiro Navaratri do ano que é público. Existem os Navaratris que são Gupta, que são secretos, realizados por devotos fervorosos da Mãe Divina. E existe Navaratris que são públicos. Existem 2 Navaratris públicos anuais, que são realizados com grande pompa pelos devotos da Mãe Divina. Então, a novena da deusa Durga, da deusa guerreira, da deusa Chandi. Então, ele acontece na primavera do hemisfério norte. Agora, a Índia está observando primavera. Então, Chaitra é o mês da primavera. Chaitra Navaratri. Então, no mês de Chaitra, quando chega o primeiro dia depois da lua nova. É o chamado Pratipada. Pratipata é o primeiro dia depois da lua nova, a Amavasya, a lua escura. A lua escura tem um arquétipo feminino selvagem. Tem um arquétipo feminino indomável. Traz o arquétipo feminino da mulher livre, independente. Esse é o significado da lua escura. Amavasya. Depois, do primeiro dia, quando a lua começa a clarear, você vai observar a primeira deusa. Você tem 9 deusas Durgas, 9 formas da deusa Durga, que são celebradas pelas pessoas de forma pública. Essas formas foram apresentadas pela deusa Parvati, que é a segunda encarnação da Shakti de Shiva. A primeira é a deusa Sati. Sati manifestou as Dasa Mahavidyas, que são as 10 formas da deusa, nas 10 direções. Quando ela incinerou seu corpo na arena de sacrifício do Prajapati Daksha, a deusa Sati manifestou as Dasa Mahavidyas nas 10 direções para onde Shiva se voltava. Para onde o Senhor Shiva se voltava, ele via uma forma dela, que são formas ferozes. E essas formas Dasa Mahavidyas, elas entram em contato com as profundezas do nosso problema, para curar, para arrancar o cravo com outro cravo. Então, elas são adoradas secretamente nos Gupta Navaratris. Nos Navaratris sociais, que é o Chaitra e o do final do ano, o Saradiya Navaratri, Sarada, que é o Navaratri do outono. Então, você tem esses 2 Navaratris anuais, que observam as 9 Durgas, Navadurgas. Agora, os Guptas, você observa as Dasa Mahavidyas, que são as 10 formas ferozes. Tá? As 9 formas de Durga, elas são mais brandas, apesar de termos uma forma feroz também no 7º dia, que é Kalaratri. Né? Mas o estudo das Dasa Mahavidyas seria de Kalaratri para mais, né? Então, assim, mais profundezas. É quando você mergulha na energia, né, dessa lua, da deusa, que se transforma. Ela vai se transformando a cada dia. A gente estudou como são fases da vida de mulher, mas também são fases da deusa. Então, é quando o humano se identifica com o divino, através de disciplina, através de sadhana, de cultivo de emoções, de fazer surgir emoções, aprender a desenvolver as emoções que foram criadas por Deus e aceitar todos os poderes de Deus como divinos. É algo temido pelo patriarcado, porque o patriarcado ele coloca algo como divino e algo como profano. Mas a mãe divina é mãe de todos. Então não tem algo como demônio ou divino. Ela é amada por deuses e por demônios. A mãe divina é tudo o que existe. E tudo que existe é criação dela. A ilusão está em achar que eu posso fazer, né, que eu posso criar algo. Quando o demônio pensa, eu criei isso, eu criei a maldade, ele está iludido. A mãe divina está saboreando diversas emoções. Todas as emoções, elas são bem-vindas,
Por exemplo, diplomacia. Em determinada circunstância, Krishna fez uso de diplomacia. Com muita habilidade. Ele quer dizer atraente. O nome de Krishna quer dizer atraente. Quer dizer que Krishna ele é uma pessoa muito atraente. E atraente sexualmente, porque mesmo homens ficavam com a compostura balançada quando olhavam para Krishna. Essa é a descrição que se dá sobre a personalidade de Deus. Agora, por que ele era tão humano? Porque nós temos o conceito de Lila, que é a deusa. O conceito de Lila é que tudo que o divino saboreia é divino. Ele está brincando. Ele está fazendo surgir emoções do oceano da bem-aventurança transcendental, do Brahman, do Espírito Supremo. Então a gente aprende aqui no Navaratri a fazer um bom uso. Como diz, bom uso de um mau negócio. Todos os recursos que nós temos devem ser utilizados para o prazer de Deus. E cabe a nossa intuição ser a guia para que nós possamos receber a graça de Deus. Para cultivar a intuição, é necessário ter ética, é necessário ter propósito, ter firmeza, ter foco, ter austeridade. E o Navaratri é um convite para a austeridade. Tem duas formas de praticar o Navaraya, o Chaitra Navaratri e o Saradia Navaratri, que são dois Navaratris públicos. É praticamente bem parecida a forma de praticar o Chaitra Navaratri e praticar o Saradia Navaratri do outono, no final do ano. A gente tem a forma de adorar as 9 Durgas e tem a forma de 3 noites para cada uma da trindade de deusas. Todas elas têm suas próprias histórias, cada uma delas tem suas próprias histórias, mas todas elas são uma só. Elas são, apesar de serem uma só, elas podem se diferenciar em humor, em temperamento, em caráter. Tá certo? Ela pode se diferenciar porque ela muda. Ela muda. E é isso que a matéria quer dizer para a gente, mudando o tempo todo. Mas ela sempre muda e cada mudança dela é eterna, cada forma dela é eterna. A gente que perde a percepção do que a nossa mente aconteceu no passado, porque a gente colocou no passado. Mas está tudo acontecendo o tempo todo. Essa é a teoria da física. Né? O tempo acontece o tempo todo. Em algum lugar é meio-dia. Da mesma forma, quando você estava nascendo, isso está acontecendo ainda. O tempo todo está acontecendo, está viajando no espaço. Esse momento da Terra, do planeta Terra, está viajando pelo espaço. Em alguma altura do universo dá para olhar esse passado acontecendo. O tempo é como um rio. Então a Tridevi, as 3 deusas, são as deusas do tempo, que é a criação, a manutenção e a aniquilação. A criação é a deusa Sarasvati. A manutenção é a deusa Lakshmi. E a aniquilação é a deusa Durga. Como também os deuses, o Timuti, que é Shiva, né, Vishnu E Brahma. e Brahma. Criação, destruição e manutenção. Vishnu, manutenção, Shiva, a destruição e Brahma, a criação. Isso, exatamente. Essa é a trindade mais famosa que o hinduísmo apresenta para o mundo. Né? Nos estudos, você conhece que tem o Criador, tem o Deus mantenedor, tem o Deus aniquilador. Mas ele, Brahma, cria porque ele tem um poder de criar. E esse poder é a deusa. Sarasvati. É o poder dele. É a Shakti dele. E ela é Brahmi, né? É Brahmi também conhecida. Ela é a Shakti, o poder que dá brilho a Brahma. Assim como Shiva, a Shakti de Shiva para destruir, o poder que Shiva usa para destruir é Kali, é Durga. São transformações dela.
E o Senhor Vishnu mantém tudo pelo poder da deusa Lakshmi, que é a deusa Lakshmi, o poder que é a deusa Lakshmi. Então, essa é a concepção de Lila. Lila significa um jogo, uma brincadeira, onde o divino está aumentando o êxtase do que é eternamente o mesmo. Para como que ele pode aumentar algo que é eternamente o mesmo? Se é eternamente o mesmo, não pode aumentar. Mas Deus é tão poderoso que ele harmoniza as Shaktis contraditórias. Os poderes contraditórios são harmonizados. Krishna está dançando com as golpes rivais na mesma dança, e cada um está pensando, Krishna está só comigo. Porque ele é um místico. Porque ele é místico, porque ele tem poderes, que são as diversas formas da deusa única, que é a potência do Lila Shakti, dos passatempos, das brincadeiras amorosas. Então ela cria uma ilusão, aonde o oceano de bem-aventurança, que é eternamente o mesmo, existente, eternamente o mesmo, sempre existente, esse oceano, aumenta de uma forma inconcebível, indescritível e incognoscível. Ele causa ondas, provoca ondas. Por isso existe a separação de Deus. Por isso Deus se separa em Shiva e Shakti, Irada e Krishna, em Vishnu e Lakshmi, em Brahma e Sarasvati. O divino está se separando entre homens e mulheres, entre machos e fêmeas, de diferentes espécies, e está criando toda a variedade da vida, e está desfrutando da vida. Mesmo que para viver tem que ter dor. Ele está desfrutando de toda a dor. Dentro de nós, existem processos biológicos acontecendo que, em algum nível, poderia ser percebido como dor, mas o nosso cérebro não permite que seja sentido como dor, e células morrem no esquecimento, substituídas por outras. E aquela individualidade daquela célula foi-se embora. E o corpo continua desfrutando. É assim que Deus está desfrutando o tempo inteiro de tudo que acontece na criação, de toda a existência. A vida é sempre prazerosa, mesmo que ela seja dolorosa. Ela é bonita, por mais que esteja errada. Sempre é desejada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Esse é o poder da grande mãe. É o poder dela. Ela está fazendo um jogo. Em níveis superiores, o jogo dela é o amor divino. Mas na periferia da existência, muito longe do centro magnético de luz, quando essa bem-aventurança se expande de forma ilimitada, seres estão se perdendo nas ilusões materiais. O que é a ilusão material? É a ilusão de eu e meu. Não que o eu e o meu não sejam aceitos. O eu e o meu, eles são subalternos, né, ao eu divino, ao eu eterno. Eles estão na brincadeira do eu eterno. Então é um personagem. Quando eu caio na ilusão de eu e meu, é quando eu me esqueço da importância do cenário. Eu vou diminuindo a concepção de eu e meu para um corpo ou para o interesse mental produzido biologicamente em um corpo. Por exemplo, um interesse de comer açúcar. Eu sou diabético, isso me faz mal, mas aquele interesse massivo se sobrepõe à minha inteligência, né? E aí a pessoa trilha o caminho da ignorância. E aí você tem os demônios.
demônios que são aquilo que ajuda a destruir. Mas faz parte do jogo, os demônios, a destruição, o tempo, faz parte do jogo, é o desapego. O Navaratri é estudo de tempo, porque você tem as 3 primeiras noites dedicadas à deusa da destruição, Kali, a deusa Durga, da guerra, que levanta a espada contra toda forma de pensamento e identificação que deve ser cortada para acender a percepção do eu universal. Então ela vai desmascarar os demônios, cortando suas cabeças. Por isso ela vai destruir identificações que eu tenho, identidades que eu tenho, e que precisam ser despertas no seu papel adequado. Eu preciso atuar bem. Eu preciso fazer bem o meu personagem. E eu só faço bem o meu personagem com desapego. Então a Mãe Divina surge cortando. As 3 primeiras noites são dedicadas a ela, a deusa guerreira, Durga. As 3 noites intermediárias são dedicadas à Mãe Lakshmi, aquela que mantém, a mantenedora. A deusa da riqueza, a deusa da beleza, porque Tulasi, um devoto, ele vai cultivar essa emoção. Eu sou potência do prazer de Deus. Eu sou a potência do prazer de Krishna. Eu me destino ao prazer do casal divino. Eu sou eternamente jovem. Eu sou eternamente a mesma, mas a minha forma juvenil se rejuvenesce ou se torna fresca, radiante como a primeira vez. É sempre renovada a cada instante a minha beleza juvenil. Eu tenho todos os atributos femininos para cativar a mente de Krishna. Todas as qualidades da deusa que são capazes de deixar Krishna aturdido estão em mim. Para servir ao casal divino, eu aceito essa identidade como minha vida e minha alma. Eu sou bela, inteligente e saudável. Eu sou toda atraente para a mente de Krishna, que é todo atrativo para o cupido, para milhões de cupidos. Eu tenho os atributos necessários para atrair aquele que atrai o cupido. E eu devo cada vez mais vivenciar essa emoção com a humildade de um devoto. De um devoto que está fazendo jejum no Navaratri, que está observando cada dia com puja, com adoração, com a humildade de reconhecer que eu estou errando, mas que eu estou buscando. E internamente eu vou vivenciar a experiência de ser divino para servir o divino. Porque não é possível servir o divino se eu for demoníaco. Eu preciso desenvolver minha consciência divina e me tornar una com o desejo da deusa. Então, eu tenho uma autoconcepção, eu me identifico com a deusa, eu me identifico com o Shrimati Radharani e a sua doçura juvenil. Eu me identifico com o Shrimati Radharani e a sua audácia de sair na calada da noite sem medo, em nome do amor. Eu me identifico com a sua sagacidade de despistar as espiãs amigas de suas rivais e conseguir capturar o encontro de Krishna para mim essa noite.
Eu me identifico com todos esses humores da deusa e aceito todos eles em minha vida. Eu aceito a riqueza da deusa Lakshmi para ocupá-la a serviço de Deus. Então, nos 3 últimos dias, nós temos o arquétipo da deusa Sarasvati, a deusa da criação, para que eu possa me recriar após o Navaratri. O Navaratri ele faz o caminho inverso do tempo, que é primeiro a aniquilação, depois a manutenção e depois a criação. Esse processo ele acontece quando Vishnu puxa para dentro dele todos os universos criados quando ele soltou o ar. Quando ele puxa o ar, todos os universos se tornam imanifestos. Então, essa é a deusa Kali, é o primeiro dia do Navaratri. O segundo dia é quando ele mantém o ar preso dentro dele. E tudo está na bem-aventurança eterna da beleza, sempre existente da Mahalakshmi. Porque Mahalakshmi também não só é a riqueza material, mas como a verdadeira riqueza espiritual, na forma de Radhaji. Ela é o amor eterno. Então, depois de conhecer o amor de Radha Krishna através da visão dada a ele, Brahma regressa do seu samadhi e agora ele volta com conhecimento. Antes dele entrar em samadhi, Brahma, o Criador, ele estava na completa ignorância. Ele nasceu e não existia nem luz, Tulasi, porque ele vai ter que criar luz. Mas ele não sabia disso. E ele busca na sua meditação, inspirada pela deusa do conhecimento, a deusa Sarasvati o inspirou a fazer tapasya, e ele encontrou a visão universal da deusa Radharani, desfrutando no reino divino, como a Lakshmi original, a Lalita Tripura, a deusa de 16 anos, de eterna beleza, a deusa original do Sri Yantra. E ali ele volta e vai tentar criar o mundo material conforme ele viu o mundo da deusa. E aí se manifesta Sarasvati. Então, esse é o ciclo invertido, que a gente costuma pensar na criação, na manutenção e depois na aniquilação. O Navaratri, ele nos ensina o contrário, a aniquilação do ego, para você viver sua identidade divina de deusa. E então criar no mundo a diferença do avatar. O avatar, ele vem para transformar, para criar uma sucessão discipular, para criar uma nova forma de yoga, uma nova forma dos homens se conectarem de acordo com aquele tempo, lugar e circunstância. É por isso que Deus vem como avatar, para criar um tempo, um lugar e uma circunstância para o mundo que eles se encontram. Então, o Navaratri celebra o 9º dia o aparecimento de Rama. Chega, me arrepiei tudo, Tulas. O nascimento de Ramachandra, o avatar da Mãe Divina. A Mãe Divina está lutando contra o demônio Mahisha, o grande ego. E ele tem muitas expansões. E ela mata todos, mas alguns tentam fugir. E aí a Mãe Divina viu o demônio da cobiça fugindo e ela limpou suas unhas. Quando ela limpou suas unhas, aquela sujeirinha que ela tirou debaixo da unha dela saiu atrás do demônio da cobiça. E esse demônio nasceu na Terra, na época de Rama. Ele nasceu na Terra como o Ravana. E a sujeirinha da mão da unha da deusa, que estava lutando contra o demônio Mahisha, nasceu como o príncipe Rama, o avatar de Vishnu. Né? A gente não deve pensar que isso é um menosprezo a Vishnu, porque cada parte da Mãe Divina é absoluta. Não existe diferença em nenhuma parte da Mãe Divina. Os olhos dela podem tocar, podem comer. Então, cada parte dela é completa em si mesma e plena de todas as opulências dela. É uma semente dela. Então, ela jogou o príncipe Rama, que vai trilhar o caminho do sadhana na sua encarnação. Ele vai trilhar o caminho do amor, ele vai atrás da sua Shakti. Ele perdeu seu reino, ele perde a sua mulher, ele perde
tudo, ele fica sem nada. E ele vai atrás de toda a sua riqueza de volta, através do amor, porque ele vai atrás do amor dele, porque ele ama Sita, e ele sabe que Sita o ama. E ele vai atrás do amor da vida dele, ele não está nem aí para reino, riqueza. Quando o pai dele expulsa ele do reinado, o pai dele coloca ele para fora do reino, ele diz, meu pai, eu aceito, me abençoe, que eu cumpra meu dharma da melhor forma, obedecendo meu pai. Então, com muito desapego, ele rejeita o reino para servir o pai. Por um interesse político do pai, ele aceita, com a maior boa vontade, ficar descalço na floresta. Mas quando ele perde a mulher dele, o amor da vida dele, quando ele perde aquela Shakti que dá o alento vital para ele respirar, ele vai atrás dela. Então, a história de Rama é a história de um homem que faz tudo para reconquistar o seu amor, o amor da mulher que ele ama. E Sita está sendo comemorada agora dia 5, né? Sim. Sita Thakurani. Nós também tivemos aí o aparecimento de Sitala Devi, no Astami, na Lua, no 8º dia. Sitala é a deusa que traz a cura para as pandemias. Para curar pandemias, se adora a deusa que se senta no jumento. E o dia dela é quase, né? Às vezes, deve bater com o calendário solar do dia de Ramos. É quase a mesma época que Jesus entra montado no jumento. É mais ou menos a época que a deusa Cítala, ela é adorada. Ela vai curar as pandemias. Se eu não me engano, é hoje ou é amanhã. Ou foi ontem. Ou é hoje ou foi ontem. Coisa assim. Então, nós estamos nessa atmosfera do Navaratri, de recitar a armadura da deusa que invoca todas essas divinas formas. Todas elas são uma só. O tempo é um só. O tempo ele está tanto é como um rio que está tanto na nascente quanto na sua foz, né? O rio ele está presente tanto na nascente quanto na foz, quanto no meio. É o mesmo rio, mas ao mesmo tempo não é o mesmo rio. Nunca é o mesmo rio. Porque se renova a cada instante. Quando você olha para Krishna, aí você viu Krishna e você achou tão lindo, mas na mesma hora, no outro instante, ele, nossa, ficou mais lindo, nossa, mais lindo, mais lindo, mais lindo, não para de ficar mais lindo. Né? Porque ele tem o brilho da deusa Radha. Radha o ama. É por isso que Rama nunca perdeu sua beleza, porque mesmo distante, mesmo separados, Sita continuava o amando, e o amor dela alimentou sua força, e ele foi capaz de destruir o maior exército do mundo, que havia destruído até o exército de Indra, que era o exército de Ravana. Ele foi capaz de destruir esse exército com um punhado de macacos e homens. Foi um milagre. Mas assim, eu li uma passagem assim, que me deixou assim, em observação, que por conta da administração em si, aí ele teve que pedir a Sita para se afastar, né? Teve uma passagem, ela saiu, depois de muito tempo que ela volta, né? É uma pena, né? É uma pena, porque Rama ele estava atado à sua posição, né, política de rei, e ele precisava agir para o bem da nação. Então, aquela posição dele de aceitar Sita, mesmo depois dela ter sido raptada pelo demônio e ter vivido tantos anos na companhia de Ravana, no palácio dele, né? Então, ela vivia sobre o domínio de Ravana. Então, algumas pessoas achavam que o rei era fraco e isso enfraquecia o povo. E ele tinha um senso de dever muito forte. Então, na próxima encarnação, ele se melhora. Deus, ele sempre está buscando uma encarnação após a outra, a intensificar as emoções do seu drama, do seu lila cósmico, que intensifica a bem-aventurança do êxtase da sua senhora, da sua deusa. Né? E aí ele vai como uma marionete nas mãos da deusa, assim como nós somos uma marionete nas mãos de Maya, da ilusão, dos 3 modos da natureza material. Krishna se torna enfeitiçado pela eterna bem-aventurança de ser,
da deusa, a consciência da deusa, o enfeitiço, o caráter dela é o enfeitiço. Então, ele está sempre buscando. Ele é o buscador eterno. Por isso ele é sempre jovem. Então, na próxima vida, ele vem como Krishna. E ele prova o seu amor. Ele diz para ela, na vida passada eu deixei você por interesses políticos e sociais. Agora, eu vou mostrar para o mundo que o nosso amor ele passa por cima de qualquer interesse social, de qualquer interesse religioso, de qualquer interesse humano de bem-estar, né, para karma kanda, de prosperidade econômica, ou de força militar, né, ou de necessidade de proteção. O nosso amor ele vai passar por cima de todos os obstáculos e ele vai provar ao mundo. Aí, né, eu costumo brincar que ele deve ter chamado o mesmo ator que fez o Ravana para fazer o Abhimanyu, que é o que casou com a Radharani, né? O Abhimanyu, ele foi destinado a casar com a Radharani, mas ele nasceu eunuco. Então ele passa as noites no curral com vergonha dela, ele nunca dorme com ela, nunca dormiu com a Radharani. O Abhimanyu, ele nasceu eunuco. Então, ele não tem coragem de assumir isso para a mulher dele, então ele só enrola ela e nunca fica no quarto dela. Então, Radharani, ela só tem um amante, que é Krishna. É o Senhor do seu coração. Mas isso não é aceito socialmente. Então, ela passa por cima de tudo, do seu medo. Do medo de condenar sua família para o inferno. Porque um descendente da família pode degradar toda a família. Então, ela tem medo disso, mas o amor dela é tão grande, o desejo dela de dar prazer a Deus é tão grande que ela fala, porque eu vou para o inferno, mas eu vou me encontrar com Cristo nessa noite para dar prazer a ele. Então ela prova esse amor. Né? Estudar o Navaratri é estudar esse desenvolvimento do êxtase dela, mostrando que o amor supera tudo. O amor é o princípio-chave de todas as relações. Não adianta ser marido e mulher se não amar. É isso que Radha Krishna está dizendo. Tem que ser, antes de ser marido e mulher, tem que ser amante. Antes de ser consciência e o mundo material, separado do meu corpo material, consciência e corpo, eu tenho que conceber que a consciência e o corpo são um só. É Deus. É. E ser divino. Antes de ser corpo e consciência, eu tenho que ser divino. Para servir. O entendimento, né, acompanhando a relação de Radha e Krishna, então, o casal, né, em relacionamento, né, que compreende isso, ele vai superar todas as dificuldades, não é, que possam existir nesse relacionamento, né, tanto um como o outro, né, não viver sem nenhum interesse, né, mas apenas para dar para dar prazer ao outro e vice-versa. E seria uma relação divina entre todos, se todos compreendessem dessa forma, né? É o mistério da existência, né? Nós estamos aqui para isso, estamos destinados a compreender o que é amor. A entrega. É por isso que a deusa é glorificada nesse livro, Chandi Patá, que estamos estudando, como a deusa das relações. Ela é a deusa dos relacionamentos, porque relacionamento, Tulasi, é a pós-graduação da vida. É nos relacionamentos que nós podemos aprender o que é amor, quando nós aprendemos a estar no lugar do outro. Isso, é isso mesmo. A ter amor incondicional. O quando amor incondicional que nós desejamos. Nós desejamos ser o objeto do amor incondicional de alguém. E cobramos isso da nossa mãe e do nosso pai. E cobramos isso naturalmente de Deus. E quando achamos que não somos
amados incondicionalmente, ou seja, quando a Gopi, que estava pensando que Krishna estava dançando só com ela, não vê mais Krishna, aí ela fica com raiva. Né? Nós ficamos com raiva e criamos ofensas ao amor, ou seja, nosso coração fica muito magoado e quando Krishna vier, nós dizemos, vai embora, eu não quero te ver, nunca mais. E aí nós rejeitamos o divino dentro de nós. Mas a Mãe Divina no Navaratri, ela está nos ensinando. Ei, você é Shakti. Você é poder de prazer de Deus. Então você se destina a dar prazer. Dê prazer a Deus, que você vai sentir prazer. Porque essa é a sua natureza. Quando você se ocupar na sua natureza, você vai sentir o prazer de ser quem você é. Então, ela está nos curando, ela está dizendo, tu é Shakti. Cada um de nós somos Shakti. Somos poder. E o poderoso é Deus. Ele é o objeto de amor. Ele é que deve ser adorado. E aí nós fazemos a união do casal divino. O Abissara, a jornada do encontro na calada da noite. Nós estamos unindo o casal divino, Radha e Krishna, na floresta do coração. Quando nos reconhecemos como Shakti, como poder que se destina a dar prazer a Deus. Então, façamos da nossa vida a graça de Deus. Aceitamos a graça de Deus e amamos exclusivamente a Ele, como ela o ama. Mas nós amamos ele e ela, o casal, o poder e o poderoso. Eu amo o poder e o poderoso. Eu sou o poder e o poderoso. Shiva e Shakti. Compreende. A gente pode servir a Deus. Está trazendo para nós compreendermos essa poesia amorosa, né, do amor, do casal divino, a empatia, né, o amor incondicional, o exercício da compaixão e do amor. E essa relação não é essa relação começa com o mais próximo que está entre a gente e vai, né, porque vai seguindo, né, isso, né. Compreendendo Deus, você vai também olhando para o que está do teu lado, né, compreendendo essa Shakti. Exatamente. Ela aparece tanto como a amante, como a mãe, como a filha, como a irmã. A irmã de Deus é Durga. Quando você estiver adorando a deusa Durga, você está adorando a irmã de Cristo. E você está adorando também a Shakti de Shiva, a amante de Shiva. É a Shakti das emoções, das sensações, nessas raças que você acabou de colocar, né? É verdade, Tulis. É verdade. Então vamos recitar pelo menos um verso. Tá, certo. A gente tinha lido o primeiro verso, que é o verso de apresentação da oração. Depois, ele fez a reverência a deusa Chandika, que é o verso que a gente canta toda a vida que vai ler esse livro. É o Om Namah Chandikai. Repete. Om Namah Chandikai. Om Namah Chandikai. Om Namah Chandikai. Chandikai, né? Isso, Chandi. Ela que dilacera pensamentos. O Dika, Chandika, é um carinho que fala para ela. Está falando de forma carinhosa, com a deusa Chandi, que tem as sobrancelhas arqueadas no campo de batalha. Chandi significa que ela arqueia as sobrancelhas. E assim ela dilacera pensamentos. Om Namah Chandikai. Perfeito. Aí a gente leu esse verso que Markandeya e pede a Brahma sobre o segredo místico supremo. Markandeya, que é o sábio vidente dos segredos da Mãe Divina revelados nos Tantras, geralmente ele é o autor dos Tantras, ele está perguntando a Brahma, o pai dele, né, o pai da criação, o criador,
Então, esse conhecimento é revelado pelo Criador a o melhor de seus filhos, o melhor filho da Mãe Divina, Markandeya, que se tornou imortal. Ele venceu a morte, que foi criada por Brahma, ele venceu. Então, ele está perguntando a Brahma sobre conhecimento acerca da Mãe Divina. E Brahma vai responder. Então, Brahmo Vacha. Brahmo Vacha. Brahma disse. Brahma disse. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Tem som de R. Gurri. Gurri. Certo. Guhyatamam. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Sarva Bhuto Padakaram. Srava Blutu pa, pa, Pakara. Isso. Sabe o que é bom? É aquele assim, ó. Ra, 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 ra. ra. Sarva. Arranha, aranha, arranha, aranha. Aranha, arranha, aranha. Isso dá uma destrava-língua. Aranha. Ó. Sarva. Sarva Bhutopakarakam. Sarva Bhutu Pakarakam. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Sarva Bhutopakarakam. Sarva Bhutu Pakarakam. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavakam Punyam. Para quem estiver assistindo a gente, nós estamos lendo o segundo verso do Devi Kavacha, a armadura da deusa. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavakam Punyam. Kavacham. Kavacham. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavacham Punyam. Isso. Devi Kavacha. Kavacha é a armadura. Tat Shri Nusva Mahamune. Shunusva Mahamune. Ta Shri Nusva Mahamune. Shirusnusya Mahamune. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavacham Punyam. Ta Shri Nusva Mahamune. Nusya Mahamune. Asti Guhyatamam Vipra. Asti Guhyatamam Vipra. Sarva Bhuto Pakarakam. Sava Bhuto Pakarakam. Devyastu Kavacham Punyam. Devyastu Kavacham Punyam. Ta Shri Nusva Mahamune. Tashurusyas Mahamune. Tradução? Existe um segredo místico que é benéfico para toda a existência. A benemérita armadura da deusa. Ouça isto, ó homem de grande sabedoria. Então, você vê aqui que ele vai revelar ao sábio, depois que o sábio perguntou para ele,
né, o sábio havia perguntado qual era o segredo místico supremo. Ele perguntou isso ao Criador de tudo, quem criou o céu, a terra, o nascimento e a morte. Então, ele está perguntando, Marcandeia, o santo vidente da Mãe Divina, está perguntando ao Criador qual é o segredo místico supremo. E aí o Criador está dizendo a ele que existe um segredo místico que é benéfico para todos da existência, para todas as pessoas. Não tem, em particular, uma pessoa que seria bom isso. Para todo mundo é bom. Ele está dizendo que é chamado a benemérita armadura da deusa. Mas é um segredo. É um segredo por quê? Porque a ionia é uma delícia. Mas a mulher tem que esconder a sua ionia. Ela só vai revelar para o amor. Ela não vai sair mostrando para todo mundo. Então, essa é a mãe divina. Ione Cavatia é a armadura dela. Então, a armadura dela é o seu poder Ione Shakti. Todas as deusas que vão ser citadas aqui têm um ponto no Ione Chakra, que é ao redor da vulva feminina. Tem um ponto que é chamado o nome da deusa. Então, nós estamos fazendo uma adoração voltada para o poder feminino, que é o útero, que é a ionia, a vagina. É o poder da mulher, do hormônio feminino. Essa armadura é a força feminina de ser, de criar a vida, de saber gerar, de saber nutrir a vida, de saber mantê-la, de saber fazer ela prosperar. Então, Brahma está revelando algo muito profundo aqui. Quando ele diz homem de grande sabedoria, quer dizer que a pessoa que está ouvindo essa escritura deve se identificar como uma pessoa de grande sabedoria. Ele está direcionando para o homem, né? Ele direciona para o homem porque ele está revelando ela. Então, o homem está conhecendo o poder feminino. Ele está aprendendo a respeitar, a honrar, a pedir, a bendizer, a adorar, a pensar nela constantemente, a não dar um passo sem estar vestido com a armadura dela, É como como, atrás da sua chácara. é como a gente olhar para Krishna e Radha, né? A gente percebe que são os dois, estão juntos o tempo todo, né? E isso está dentro de você. Através do ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu, nós aprendemos que esse encontro, Radha e Krishna, deve acontecer dentro de cada um. Mahaprabhu veio ensinar isso, por isso ele é a encarnação de Radha e Krishna combinado. Quando é Natal, a gente diz aqui que Jesus, menino, nasça no meu coração, não é assim? Esse é o pensamento quando se comemora o nascimento de Deus, que Deus nasça no meu coração. Então, que Chaitanya Mahaprabhu nasça no meu coração é que o casal divino se manifeste no meu coração e que eu seja um, que eu seja a união do casal divino, que eu seja a união do casal divino. E isso é o nascimento de Mahaprabhu no meu coração, porque ele é a união de Radha e Krishna. Então, esse homem de grande sabedoria existe dentro de nós. E ele deve buscar essa Shakti e se vestir com a armadura dela. Quer dizer, se vestir com a armadura dela quer dizer não dar um passo sem pensar nela, sem estar conectado com o poder dela. E é isso que Rama fez. Apesar de estar separado de Sita, ele recebia o poder que ela enviava para ele, pelo amor dela. Ele sabia que era amado, ele se sentia amado por ela. E é isso que um homem de sabedoria faz, ele se sente amado pela deusa. Ele está buscando por ela e vai se vestir com ela. Se vestir com a deusa. Qual é a cor do seu sari, Tulasi, que você recebeu? Para servir. Verde. Que lindo. Da cor da floresta de Vrindavan. É. Que essa áurea tome conta da sua identificação. Que você se identifica com a deusa Vrinda. Do verde resplandecente da floresta de Vrindavan, a cor azul, azul dourada, cor de Radha e de Gopala, no verde resplandecente.
porque verde faz do azul com amarelo, um elo, com todas as cores para brilhar a luz. Por isso, Tulasi, cada dia do Navaratri tem uma cor. Esse ano, o Chaitra Navaratri, o primeiro dia vai ser vermelho. E o segundo dia, azul royal. Cenas dos próximos capítulos. Sim. Da Escola Sarasvati, o grupo da Escola Sarasvati todo dia vai postar a cor do dia, vai postar o dia da deusa, mas, Tulasi, você já tem a apostila do Navaratri. E todos os dias você lê sobre a deusa, você adora a deusa do dia, se conecta com a cor e vai mudar. E no grupo da escola você acompanha qual é a cor desse ano. Certo. Eu lembro que no o último que eu fiz, aí eu fiquei bem ligada nas cores, né? Vestido as cores devido à recomendação. Aí, seguindo, procurando atenta para acompanhar. É verdade. Gratidão, Tulas. Gratidão, Jaga, viu, por esse seva aí, esse conhecimento que você trouxe, né? Bastante benéfico para a minha compreensão, né? Que já venho fazendo o Dharavarata, mas não aprofundado, mas, entendeu? E aí eu estou começando a compreender melhor, né? Entender cada uma das deusas, né? O porquê de cada uma delas. Hare Krishna. Você é uma devota humilde, Tulas. Você já fez quantos kalash? Ai, já fiz vários. Já tem alguns anos aí que você tem praticado Navaratri, anualmente, 2 vezes por ano, fazendo kalash, fazendo puja, observando cada uma das deusas, e você compreende que você está aprendendo. Essa é a compreensão de um filho da mãe divina. O filho da mãe divina, ele sabe que ela é eterna e plena de todo o poder expansivo de sua glória. E eu estou apenas saboreando a leve brisa que sopra nas praias do vasto oceano da existência dessa deusa emotiva. Jai Sri Radhe. De Iratê. Mas interessante é que toda vez que você estuda mais um pouquinho, você vê coisas novas, né? A compreensão é outra, como vai aperfeiçoando. Cada Navaratri é um novo nascimento, Tulasi. É, São iniciações que passamos. Cada Navaratri é um aprofundamento, é uma lapidação. isso. Então, Jaga, muito obrigada aí por esse encontro e até a próxima Gratidão. semana. Gratidão. Radhe. Iratê.